Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos e nossas amigas. Estamos aqui direto do estúdio Nakachov, Ferraz e Vasconcelos, São Paulo. Primeiramente agradecendo a Deus por ter nos dado essa permissão de mais um dia nessa noite muito fria e pedir permissão para estar interagindo com o senhor, com a senhora aí, permissão para entrar nos seus lares, no seu trabalho, para que a gente possa aí bater um papo bem agradável no Dia do Médico, né? E para celebrar esse dia na pessoa da doutora Elaine Absanra, Belloni, né? Podemos esquecer. Nossa convidada especial, que eu quero antemão agradecer a presença, doutora, é sempre honroso para nós. Agradecer a presença e, na pessoa da senhora, estender esse abraço a todos os profissionais da área de saúde e os médicos, né? Mais precisamente. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Eu gostaria que, antes de tudo, a senhora começasse, depois do seu boa noite, já dar uma explanada aí na área de trabalho, a sua experiência. Vamos lá, fica à vontade. Bom, boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra. Sempre o nosso vereador querido, Roberto de Souza, e falar assim, dar uma deixinha. Uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Ferraz foi sua mãe, uma pessoa que eu tenho maior respeito, maior consideração, então um abraço especial. Um abração para dona Domingas lá, né? E agradecer, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade, é sempre muito bom conversar com as pessoas e falar da importância, né? Do Outubro Rosa. Também quero parabenizar todos os médicos que ficam na luta incessante de todos os cânceres. Meu filho Jorginho, que hoje é aniversário dele, oncologista. Parabéns para ele, né? Obrigada. Muita felicidade, né? Deus que abençoe. E também o Vitor, que também está na frente da oncologia, no Prevent Senior. Então, um abraço especial a eles e a todos que estão nessa empreitada. Bom, vamos falar de Outubro Rosa, porque é super comentado e tem que ser comentado. Outubro Rosa foi uma corrida que aconteceu em Nova York, em 1990, onde davam um lacinho cor-de-rosa para as mulheres e para que elas tivessem consciência, a importância dos cânceres de mama e também ginecológicos, né? E eu tenho que falar, vereador, que são os únicos cânceres que são rastreados, que você pode evitar o pior, que é a morte, se você fizer o diagnóstico precoce. Isso nós não temos com outros cânceres, né? E o câncer de mama é o segundo maior câncer que acomete a população. O primeiro é o melanoma, que é um câncer de pele, e o segundo é o câncer de mama. Eu estou estarrecida, eu vivencio isso, porque até sou a presidente, tive a oportunidade, né, de ser a presidente parlamentar da saúde da mulher, quando deputada. Então, eu vivencio muito, porque eu também fui uma pessoa, não vou falar vítima, eu vou falar uma pessoa agradecida de ter feito o diagnóstico e estar viva e estar bem, passou-se 20 anos. Então, para provar que o câncer realmente ginecológico, visto precocemente, tem cura. Então, eu vivencio muito, mas eu fiquei muito machucada que nós temos 70 mil casos anuais novos por ano. Então, uma população de 100 mil habitantes, 70 mulheres são acometidas por ano. De uma maneira geral, muito triste. É lógico que em Ferraz tem 200 mil habitantes, são homens e mulheres, mas você imagina a nossa cidade ser acometida por tanto número de pessoas. E o câncer de mama também dá em homem, vocês sabem, né? Infelizmente. Então é bom vivenciar o Outubro Rosa, falar, porque é uma conscientização para a gente colocar na cabeça das mulheres o quanto elas necessitam fazer os exames ginecológicos anualmente. E é um dever do Estado, viu, vereador? Tanto a mamografia, como a ultrassom de mama, como o Papa Nicolau, que são os exames exigidos, é um dever do Estado. Não é necessário você fazer a mamografia
antes de 40 anos de idade, porque as mamas das mulheres são muito densas, mas isso não significa que se ela tiver um componente hereditário que ela deva fazer, ela tem que fazer. Mas é muito importante o ultrassom, o Papa Nicolau e a mamografia. Então, o Outubro Rosa, a gente está envolvido para que as mulheres tenham consciência da importância, que são neoplasias que são realmente podem ser evitadas para um malefício maior que a morte. Se for São rastreadas. Se for detectado precocemente. Isso não acontece com outros cânceres. Isso não acontece com câncer de pulmão, infelizmente, com câncer de pâncreas, com câncer de fígado. Mas os ginecológicos são rastreados. Me permite, até para ilustrar, principalmente nossas amigas que estão lá nos ouvindo, também tem, nós estamos falando dos exames laboratoriais, seria isso, técnicos. Mas também tem o autoexame, né? Eu gostaria que a senhora também... O autoexame é de extrema importância, para mim foi primordial, só que, vereador, você só consegue palpar o nódulo se ele tiver 2 centímetros. E, às vezes, nós temos nódulos menores, por isso da importância também dos exames anuais, dos exames ginecológicos anuais. Mas o autoexame é maravilhoso, né? Você faz em dedos de piano e massageia toda a sua mama, vê se você não tem gânglios debaixo, axilares, vê se não sai um líquido do seu mamilo, vê se a gente trata de podorange, é um tipo de pele tipo casca de laranja. Também são exames, a mulher pode se ver. São sinais, né? São sinais que ela pode estar com câncer. Então, de extrema importância. É importante estar sempre investigando. Sempre se olhando. Independente da idade, né? Independente da idade. Porque tem incidência também nas jovens. Né? Tem muito jovem e aí que o prognóstico é pior. Mas, se a senhora me permite, uma colocação nessa sua ideia aí. Falta, então, informações nesse momento, comprometimento até da própria população, porque poderia ir buscar isso aí. E os exames também, a parte do estado, do município, que não vem com a parte técnica, né? Por isso, vereador, que a importância do Outubro Rosa é uma conscientização para a população, para as pessoas que quererem os direitos dela, sabe? É uma conscientização. Eu acho de extrema importância. Por isso, tão importante Outubro Rosa. Estamos aqui conversando aí para o senhor, para a senhora que está chegando agora, com a doutora Elaine Absanra, pediatra, né? A especialidade é pediatria, né, doutora? E a gente vai sair um pouquinho aí dessa linha para falar também um pouco da sua experiência como médica. Eu não quero, né, falar que a senhora já está muito experiente, mas fala para nós aí, dá uma pitadinha aí na carreira, como começou, por que veio a ser médica, por gentileza. Eu sou médica porque eu cuidei da minha avó, da minha nona, né? Que é vó materna em italiano, com câncer. Durante 6 meses eu fiquei com ela no hospital e aquilo me aguçou, né? Aguçou. E eu prestei o vestibular, acabei entrando em Mogi, acabei conhecendo o Jorge nos primeiros dias de faculdade. Namoramos 7 anos e ele, por opção, ele quis ficar em Ferraz de Vasconcelos. Nós tínhamos convite do Sírio, porque ele tem um primo que é diretor do Sírio Libanês, eu tinha condição de ficar em São Caetano, que é minha cidade, mas ele, por opção, ele quis ficar... O berço mesmo da senhora é São Caetano. São Caetano do Sul, eu nasci em São Caetano. E ele quis ficar em Ferraz de Vasconcelos e eu vim junto. Natural, né? Porque, né, criado... Ele foi criado aqui, nasceu aqui, tem maior... Quantos anos, então, de estrada, doutora? De profissão? Eu formei em 80, eu tenho 43 anos de formada. Em Ferraz, só Ferraz? Ferraz, 43. Eu ainda... 45, eu vou falar, porque no Hospital Regional, né, que era o antigo São Marcos, o José, meu cunhado, e a Kátia, minha cunhada, eles trabalhavam no hospital
E nós, no internato, nós podíamos trabalhar. Então, Um estágio, digamos assim. um Né? estágio. Seria os residentes. Né? Eu vou falar 45 anos de Ferraz. Perfeito. Então a gente pode dizer que a senhora, hoje, muitos marmanjos aí, a senhora cuidou, né? Sim, eu já atendo, vereador, a 4ª geração, é De inacreditável. famílias, né? Porque adolescentes que eu atendi com 12 anos, eu já tenho filhos, netos, Sim. é muito gratificante. Hoje eu fiz questão de vir com essa pulseirinha aqui, porque é os mimos que eu recebo. Que legal. De uma Se quiser criança, mandar o abraço pessoal, de uma fica à criança vontade, dá não? para mim, entendeu? Então, É gratificante. Né? o bombom que a Brenda também me deu, não sei se ela está assistindo, estou até com um bilhetinho na bolsa que ela escreveu. Então, isso dá, é inacreditável, essa energia. Eu amo o que eu faço. Aí tudo fica Adoro, mais fácil, né? adoro minhas crianças, tenho verdadeira paixão pelas minhas crianças, adultos, às vezes até as avós que eu já tenho. Uma passagem que marcou a senhora tanto positivamente como negativamente na profissão. Positivamente, tudo que eu tenho na minha vida. Formei meus filhos, foi graças a Ferraz de Vasconcelos, graças à minha profissão. Agradeço essa energia, essa vontade de trabalhar. E aí eu vou falar um pouquinho do lado político. Sim, fica à vontade. Eu tive assim a oportunidade de poder exercer alguma coisa como esposa de prefeito, e a gente fez um pacto de fazer o Hospital da Mulher. Isso para mim foi a coisa mais gratificante, falando do Outubro Rosa, mais gratificante que eu pude dar de presente às mulheres de Ferraz de Vasconcelos e cidades adjacentes, que elas vinham aqui também fazer os exames. E nós fazíamos maravilhoso esse trabalho. Infelizmente, durou muito pouco. Dr. Pinotti, que veio inaugurar, que foi o Dr. Pinotti que me operou, e eu tive muita afetividade com ele. E foi na época que a filha dele também era secretária da Saúde, Mariane Pinotti. Bom, enfim, ele nos presenteou, nos deu a dica de como ter um Hospital da Mulher, que era o CAISM, onde as mulheres, qualquer mulher entrava lá e fazia todos os exames, e era detectado se ela teria um câncer, e evitado. Tiramos muitas mulheres da beira da morte. Isso eu vou falar como médica e como esposa de prefeito. Foi um trabalho maravilhoso, dignificante. E uma pena que parou, né? Infelizmente. Em detrimento da saúde das mulheres, né? Vereador, aqui em Ferraz existe uma coisa que eu até vou falar rapidamente, não quero perder tempo com isso. Nós não temos, que nem o senhor exerceu tanta coisa boa, o senhor é cristão, fez os seus mandatos com tanta dignidade, com tanto respeito, e de repente vem um outro no seu lugar e acaba com o seu trabalho. Não existe uma continuidade. E aqui, infelizmente, acontece isso com os prefeitos. Uma coisa boa, poxa, pode ter rixas políticas, mas não pode ter rixas pessoais. Em detrimento da população. Fez uma coisa boa, poxa, vamos bater palma e vamos continuar e vamos aumentar. Mas aqui é uma luta pelo poder, isso é só... projetos de poder, né, doutora? Projeto de fazer, não faz aquela política por amor, por bem das pessoas. A gente sabe, infelizmente. Infelizmente. O que a gente nota, né, vamos entrar um pouquinho também nessa seara, é que a saúde, né, por mais investimentos que a gente tem visto por aí, né? Agora à tarde, queria mandar também um abraço para o vereador Tonho, para o vereador Fabinho, parceiros. São parceiros. Um abraço para eles também. Obrigado, doutor. E ele teve lá nos trazendo aí das OS, né? A gente fica vendo que são cifras milionárias, né? E o resultado não vem, né? Ou se vem, vem incompleto, ruim, né? É o seguinte, Ferraz é uma cidade pobre, desculpa, mas é pobre, é a 4ª cidade mais pobre do estado. Ou nós municipalizamos, nós não podemos terceirizar o serviço. O senhor sabe. Sim, com certeza. O senhor foi vereador há muitos anos, e o senhor sabe. E terceirizar a saúde
É absurdo. sucativo. Então, Até por por- isso que não funciona. Até porque a prefeitura não tem um poder de fiscalização que deveria ter, né? Eu chego lá, contratou-se uma equipe inteira. 4 médicos, deixa um stand-by, pelo que eu entendi, aquele corpo, né, de apoio, enfermeiros, auxiliares, né, técnicos, enfim. Aí a gente percebe que desses 5 aí, 2 estão em atividade. Sim, os outros são fantasmas. E aí, E aí não tem mecanismo para que efetivamente se detecte isso aí, né? sim, Então a gente tem assim uma dificuldade muito grande, né? Eu digo até como população, porque hoje a pessoa vai lá, ela vai precisar de passar por um médico especialista e vai precisar também, paralelamente, aos exames. Quando passa pelo médico, é difícil, não consegue os exames. Quando consegue, né, minha filha, como dentista também, diz que as experiências que ela teve em hospital pede um exame para detectar, né? Me fugiu o nome aqui. hematoma, por exemplo, Hematoma ou aquele para tirar um tecido. um anátomo patológico. Isso, aí a pessoa vai a óbito depois de muitos anos e não sai o resultado. Ou quando vem. Sim, Então a gente percebe que o Estado, o município, como gestor disso aí, ele deixa muito a desejar, né? mas, vereador, nós não podemos terceirizar os serviços. A Eu gente, também entendo isso aí. não é que eu queira falar, na época do Dr. Jorge, ele municipalizou até o lixo. Ele tinha uma usina de Reciclagem. asfalto, entendeu? Ele tentava, e aí colocava a população também para trabalhar. Porque é importante para uma cidade o ferrazense trabalhar em Ferraz de Envolver as Vasconcelos, pessoas, né? né? E Funciona. não pessoas de Santos ou de São Bernardo virem trabalhar aqui. É Não o que a tem, né? gente percebe muito, viu, doutora? Se Eu nós sei. hoje formos fazer uma radiografia da prefeitura, o Estado está em Ferraz. Sim, Lamentavelmente, porque aí é o grande problema. Qual é o comprometimento que aquela pessoa tem com o morador, nenhum, com a cidade? nenhum. Diferente do senhor vereador que conviveu, Vai estar na nasceu, feira, vai estar na igreja, vai estar na igreja, tá no aí convivendo mercado, com as vai população. encontrar com os eleitores, vai e ser cobrado vai ser diuturnamente, cobrado. E questionado. o senhor falou a verdade. E era isso que o Hospital da Mulher fazia. A mulher detectava, já fazia o anátomo na hora. E já sabia à tarde se ela tinha ou não tinha. Aí vai fazer um anátomo, vão pedir um anátomo, um exemplo, vai, para ele. Aí ele vai entrar na fila, ele vai ter que passar num posto, aí vão mandar ele. Deus não permita, mas quando for fazer o anátomo, ele já vai estar morto. Porque o câncer é muito rápido. Câncer, a definição do câncer são células atípicas que estão crescendo gradativamente, multiplicando segundo por segundo. segundo por segundo. Hoje, se a senhora tivesse o poder de decidir, se a senhora chegasse, eu estou com a caneta e eu quero mexer na saúde, o que a senhora faria com a experiência e do ponto de vista da senhora profissional? Tirava todas as OS, é claro. Tem o CS2, que seria o posto principal, que teria que ter todas, no mínimo, tinha que ter Hospital da Mulher, o pronto atendimento infantil, que era de extrema importância. O CAPS para as crianças O com CAPS PCD também. O CAPS, autistas. nós temos muito autistas hoje, um atendimento especial para os nossos Depois, senhora, para autistas. não dar uma palhinha nisso aí, a incidência de quantos Não, bebês, absurdo, vereador. De 10 crianças, 2 hoje em dia, depende do dia, eu atendo. Outro dia atendi 38 crianças eram autistas. Até porque também, para detectar se eles estiverem num grau leve, não é tão fácil, né? Não, você precisa fazer os exames, você precisa fazer um BERA, você precisa fazer um eletro, você precisa de uma avaliação de uma neuropsicóloga. A partir daí, você já coloca nas terapias. E aí a criança evolui. E nós não temos nada, não temos fono. Não consegue atingir a nossa população, não temos psicoterapeutas, não temos terapia ocupacional Não na temos nossa um cidade. lugar apropriado, né? Que é o Não pior, temos né? um programa para o autista. Projeto nenhum. Nenhum. Tem muita falácia, né? Não quero falar de novo do governo do Dr. Jorge, mas o Dr. Jorge tinha o Monteiro Lobato,
que atendia todas as crianças especiais e atendia também as mães especiais, que elas precisam de um aconchego, né? Então a gente chega nas coisas boas que foram cortadas, que poderiam estar aí para a nossa população. E que você falou, todo posto teria que ter um ginecologista, um pediatra, independente de um pronto atendimento infantil, independente do Hospital da Mulher, e um clínico. E aí a gente rastreava, fazia todos os exames, seria uma bênção de Deus. E colocaríamos, isso é de extrema importância, funcionários de Ferraz de Vasconcelos. Que a gente prestigiaremos o nosso povo, né? É. Como foi feito lá atrás, né? Exatamente. Aí infelizmente, eu tive uma pneumonia necrotizante há 4 meses atrás, e eu fui atendida na Beneficência Portuguesa, que o Vitor, meu filho, é médico lá. E você encontra profissionais de Ferraz de Vasconcelos lá, vários. Por que eles não podiam estar aqui trabalhando para gente? Então falta o incentivo, acho que falta o comprometimento mesmo. Comprometimento. Eu acho que a gente pode ver, eu, cá com a minha modéstia, né, sem querer ser agressivo, mas a gente tem que informar. Acaba sendo mais projeto de poder do que compromisso com a população, com a cidade. Sim, a gente não gosta de falar, a gente até torce para que dê certo, porque a população terra, sofre. Né? Eu falo, Ferraz é minha, eu sou nascida em São Caetano, mas foi aqui que eu criei meus filhos, que eu formei meus filhos, tudo que eu tenho, né, graças à profissão, foi aqui em Ferraz. Amo esse povo, sou cidadã ferrazense, com muito orgulho. E a gente queria muito que Ferraz desse certo, né? Que estava no trilho do desenvolvimento aí, encolhe. E você vê uma luta pelo poder a qualquer custo. Bom, enfim, é até bastante desagradável. A gente uma coisa que traz tristeza, né? Nesse momento. E quem sofre é a nossa população. Até porque a senhora é uma especialista, né? A senhora é da área, né? Vai falar de segurança, a gente tem know-how. Vai falar de saúde, nada melhor do que a senhora que é uma médica aí já de mais de 4 décadas, né, na cidade, né? Já hoje com uma pessoa que a senhora cuidou hoje de ferrazenses que são avós, né? Por que não, né? Então a gente acaba entendendo a dinâmica. Doutora, toma uma água aqui enquanto eu vou prestigiar os nossos amigos. Agradecer o seu Natel, na pessoa dele também estender o Petra e o Vandrei, que são da equipe técnica, a Dani da Educação, nossa conselheira também, é um prazer e uma honra tê-la aqui, nossa número 1, né, Dani? E mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, pessoas que estão nos acompanhando, e fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente tem uma linha de trabalho branca, tranquila, sem agressões, a gente está aqui entrevistando, vamos trazer várias pessoas, exemplo da doutora Elaine, que nos honrou, está nos honrando com a presença, para que nós possamos levar informações. Estamos hoje no Dia do Médico, com uma médica aí, raiz de Ferraz de Vasconcelos, e que está lembrando muito bem os senhores e senhoras que nós estamos no mês de outubro, outubro rosa, mês este que é da prevenção, né? Então, procure buscar informações, principalmente nesse momento, porque a gente fala das mulheres, mas também tem uma gama de homens aí com problemas, né? Não dá para deixar de falar também, né? Tem o câncer de mama no homem. Verdade. Bom, vamos lá. Restaurante Del Rey, nosso amigo Tico, sempre a melhor feijoada. A Diet é maravilhosa. A Light. Mecânica e Retífica MF, Fernando e Ângela, abraço para vocês. Mais uma vez, nossos sentimentos pelo passamento da dona Val, né, esposa do seu Ângelo, que entrou, nos deixou, né? Recentemente. A gente lamenta profundamente. FD Fardamentos e Uniformes Personalizados, já foi Fabiane Leandro Fabi Cakes, Bar e Restaurante Esquina, o nosso sempre guerreiro aqui, amigo inseparável do Foto Ideal, lá desde 1960, né, Du? Tá velhinho também, hein? E quem ensinou sabia. Vital Forma, clínica de fisioterapia, pilates e outros. É só procurar a doutora Rosália lá, né? Fala muito bem da senhora, viu, doutora?
entra quebrado e sai consertado, né? Pesqueiro Amigos do Primo, Mercado Primo Ceará, e daqui a pouco a gente continua. Você está aqui assistindo a entrevista com a doutora Elaine, né, médica pediatra, Raiz de Ferraz Vasconcelos, uma pessoa que tem amplo conhecimento aí, e a gente está muito interessado em ouvi-la. Então, vamos partir mais para algumas perguntas, doutora. A gente está vendo o contexto que o ser humano ele está assim muito agressivo, né? Nós estamos ligando a televisão e a gente vê umas cenas de horror, de terror, né? A gente como ser humano, né? A gente se sente incompetente, a gente se sente muito mal de ligar uma televisão e ver que o homem, né? O homem, né? Porque uma criança ela não tem sexo, não tem cor, não tem credo, é uma criança em qualquer lugar. É uma pureza. Se for da cor negra ou preta, se for amarelo, é sempre uma criança, né? E, senhora, do seu ponto de vista, com a experiência que a senhora tem e também está no meio de família descendente de árabes, né? É isso, né? Com todo o respeito. A senhora vê uma solução pacífica? A senhora vê que é uma coisa que pode melhorar amanhã ou a tendência é piorar? Israel machuca demais, precisaria realmente de uma intervenção. Não sou muito capacitada para falar disso, porque eu nem gosto, né? Mas os palestinos sofreram muito durante todo esse tempo e os israelenses, toda a nossa mídia é judia, é judeu. Judeu não é uma religião. Seria realmente uma intervenção que as pessoas, sabe, tanta coisa acontecendo, tantas pessoas, por exemplo, a internet, agora você fala com outro mundo, o homem conseguiu tanta coisa maravilhosa através da sua mente e acaba sendo primitivo nessas atitudes. Então, realmente precisaria de uma intervenção, chegar para os caras e falar, acorda. Chacoalhar todo mundo. Teu filho, teu neto. Porque eu me apiedo, com certeza você também, eu tenho certeza disso. O Edu, quero dar um abraço, conhecer essa moça, estou muito feliz, viu? Vai fazer um excelente trabalho em Ferraz, e Ferraz necessita. Poxa, a gente machuca, né? É uma coisa que. E eu torno a falar, eles são extremamente primitivos, mas tem que ver o lado que é muito escondido por causa da mídia. Tem que ver, infelizmente, o lado palestino também, do sofrimento de mais de 40 anos. Teria que ter uma intervenção, pôr tudo isso aí numa mesa, né? E fazer adaptações, adequar, mas parece que é uma coisa que dura milhares de anos e a gente vem de lá atrás. E diga de passagem que o povo árabe veio do Ismael, que era irmão de Isaac, de mães diferentes, filho de Abraão, e ele foi ter Sabe com bem seus... a Bíblia. O que acontece? A gente fica assim, porque lendo a Bíblia, eu estou tentando, até porque hoje eu advogo, eu entendo que a gente tem que, todo ser humano deveria conhecer. Sim. Mas para mim, para eu entender a dinâmica, é muito bom. E a gente vê que os maiores problemas que tem são dentro da família e irmão contra irmão. Infelizmente. E quem paga são os menos as crianças. Digamos assim. Mulheres, né? Mulheres, porque são né? velhos, pessoas indefesas, né? Então a gente fica muito triste porque não vemos a curto prazo uma solução. Infelizmente não vemos, eu não sei. Ou vão exterminar tudo, vão acabar com tudo, ou precisa de um chacoalho mesmo. O nosso presidente, eu sou Lula, né? Desculpa. Nós aqui é um Desculpa, lugar não, democrático. É um prazer. A gente respeita. É um prazer. Todo o pessoal. Eu costumo falar o seguinte: eu tenho o maior prazer de ser Lula, porque é um governo realmente levado aos desfavorecidos, e só quem sabe o que é ser pobre é quem lida com as pessoas mais humildes. Então, há 40 anos,
eu trabalho com as pessoas. Eu falo para o meu grupo, tá? Eu tenho um grupo da Faculdade de Medicina, que eles são todos anti-Lula. Assim, vocês trabalham nos jardins. Vocês não sabem o que é ver a pobreza de perto. Então, eu sou Lula com o maior respeito. E ele vai ajudar um pouquinho, já está ajudando, eu acredito. Eu sonho, né? Eu sou sonhadora. Todos temos que ser, né? Eu sou sonhadora. Eu acredito né? realmente num mundo melhor, assim, sabe? Entendi. Vamos ver. Quero deixar bem claro aqui para todos os nossos amigos e amigas que o nosso programa é extremamente democrático. A gente quer ouvir, eu né? não escondo Porque de ninguém. é a nossa realidade, né? Eu, por exemplo, eu sou direita, até por formação, não sei, mas tenho um imenso respeito pela posição, pela opinião da pessoa. Isso nos faz melhor, isso faz evolução. Eu sou de uma formação. Eu vim de uma formação de direita, eu sou de São Caetano do Sul, que era a cidade mais desenvolvida, né? Com, era o epicentro, né? Da economia, inclusive. Aí eu vim para Ferraz, vivenciei coisas que eu Contrastou, nunca... né? É contraste, água e vinho. E aí que eu percebi o quanto a importância de um governo realmente para os desfavorecidos, um governo social. Entendi. Eu sou do PSB também, sou socialista. E Vamos amo lá. meu presidente. Estamos aqui com a presença da doutora Elaine Absanra, com essa simpatia aí. É muito bacana que as pessoas, efetivamente, o pior tipo de pessoa é aquele que fica em cima do muro, né? De ninguém. Né? Então é legal. E tem o nosso respeito, né? Eu volto a insistir, eu entendo que hoje eu sou direita, mas eu tenho um imenso. A gente convive com muitas pessoas dentro de casa, né? Sim. Então o que tem que ter? Tem que ter o plural, né? As pessoas têm que ter a diversidade, né? Então é muito importante que cada um defenda aquilo que entende que é melhor. Vereador, eu tenho 2 filhos médicos. Graças ao nosso trabalho, você sabe o quanto custa uma faculdade? Ter a oportunidade na classe do Jorginho, ter 18 pessoas sendo formadas pelo governo federal, é de bater pau. O que você quer para as pessoas? Educação, dignidade, respeito, trabalho, andar de avião, ficar bonito. É isso que o governo socialista. Tá certo. Então, aí com a doutora aí com a sua simpatia já declarando aí, é muito importante. Doutora, toma mais uma aguinha aí. Toma. E, por favor, dá uma beliscada aí que essas frutas vieram de longe. Foi o nosso amigo Du que foi buscar. Fica à vontade. Enquanto isso aí, nós vamos estar dando uma prestigiada aos nossos amigos. Mandar um abraço também para o Dr. Jorge, que nos assiste, Vitor e Jorginho, né? Aliás, é o aniversário, do Jorge, né? Que Deus o abençoe e que tenha um mundo sempre melhor. Tonho, Fabinho, já falamos, a Dona Cleide, não esquecemos da senhora, não. Minha amiga aí, Deus que abençoe. E muita paciência com o Antônio aí, que esse Antônio não tá brincadeira não, viu? Hair Center do César lá, nosso amigo César Simone também, cortando seu cabelo, não é meu caso, né? Cuidando da cabeleira da galera aí. Sabor do Nordeste, nosso amigo Kiko, Jackson, comidas típicas do Nordeste. Assados do Gu também, geladinhos Marizan, queria também mandar um abraço, se me permite, doutora, para o nosso amigo doutor Wellington, um guerreiro aqui do Jardim Ione, fez um trabalho conjunto conosco aí, apoiamos, o doutor Afu também apoiou, fez um trabalho maravilhoso aí no Dia das Crianças, né, Dani? O Du também esteve lá e a gente fica muito contente de poder estar nesses projetos que levam um pouco de felicidade para aquelas crianças desamparadas, né? Sim. Casa de Ração Roma, do nosso amigo Tec Gilmara, restaurante Cantinho da Ângela, né? O geladinho Marizan, agradecer, né? Que mandaram, né? Acabei atropelando, mandaram lá para nós bastante geladinho, delicioso. E as cestas básicas Fraterno, do nosso amigo Everton Boca Preta. Foguetão Lanche, que falou que vai mandar um lanche aí, doutora, espetacular para nós. Vamos ver. Delícia. Do nosso amigo Luciano. Luciano, sucesso aí. Mandar também um abraço para Patrícia Bin, que esteve aqui com a gente.
vereadora presidente da Câmara Municipal de Poá, sua mãe também, a prefeita Márcia. Enfim, equipe Roberto Souza, equipe Dr. Rafu e a equipe da doutora Elaine, né? Porque tem tantas pessoas que virou um time de futebol, né, doutor? Sim. É uma instituição. Fala um pouquinho pra gente como que a senhora encara as ruas nessas experiências da senhora, como deputada que o foi, o que que a senhora absorveu, o que que a senhora entendeu da dinâmica da coisa, até como candidata, por favor. Então, deixa eu dar um abraço para o Tonho abraço e aí. para o Fabinho, meus vereadores queridos. Olha, política, tudo é política. O vereador Roberto de Souza falou uma verdade, mas só vale a pena se você fizer o bem. Se não, fica quietinho. Deixar um legado, né? Deixa um legado. Eu tive a oportunidade, a grandiosidade de exercer uns meses, fui suplente, deputada federal. E aí eu volto no Outubro Rosa, que é o meu querido. E eu sou presidente da Frente Parlamentar da Saúde da Mulher e foi numa das palestras que eu ministrei do HPV, junto com o Hospital de Barretos, lá para Sandra Rosado, que era presidente mulher do PSB, e junto com a Mariana Pinotti, junto com a Sandra Colette também, que é a maior urogineco do Brasil. Nós ministramos essa palestra e foi através dessa palestra que conseguimos introduzir a vacina do HPV no calendário de vacina. E ela tem até hoje? Tem. Nossa, todos os nossos adolescentes e pré-adolescentes são vacinados e era uma vacina muito cara. Eu lembro que há 10, 12 anos atrás as minhas noras queriam tomar e eram coisa de 2, 3 mil reais a dose, são 3 doses, tá? E hoje nós temos essa vacina no calendário. Essa vacina não pega todas as cepas do HPV. Não, ela é desenvolvida aqui. Não pegam todas as cepas, mas a maioria dessas. E você sabe que o câncer de colo de útero a causa é o HPV, que é um vírus, é uma doença sexualmente transmissível. Então, eu digo assim, já tem uns 10 anos, uns 8 anos no calendário. Daqui uns 10 anos, vereador, a gente vai ver o quanto diminuiu o câncer de colo de útero. Então, foi uma coisa assim grandiosa. O tempo que eu pude ajudar na política foi o Hospital da Mulher em Ferraz de Vasconcelos, o pronto atendimento infantil também, que foi uma ideia minha. O Hospital do Homem também, né? Tinha o Hospital do Homem. Foi muito gratificante. E ter exercido esse período como deputada federal e ter ajudado tanto o Brasil, né? Foi muito gratificante. Ou seja, nesse período bem curto, a senhora deixou um legado muito bonito. Ai, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Que enaltece, né? Política é isso, vereador. Você exerceu assim, junto com a sua família, sua mãe. Eu tenho que falar também que hoje eu tenho meu filho Jorginho, que tem 37 anos, está fazendo hoje. E sua mãe foi uma das mulheres que orou muito para mim engravidar. Ela porque... foi, se me permite, foi mãe de leite, né? Foi. Da Efigênia, né? Da Eugênia. Da Eugênia. Minha sobrinha. Isso. E ela orava, porque eu perdi 5 bebês antes do Jorginho, né? Eu tive que fazer um tratamento. E ela orava, eu ia lá e nós orávamos juntas para que eu pudesse ter. Então, também, mais uma vez, agradecer. O gostoso de Ferraz é isso, né? 40 anos, eu sou 41 anos casada. E nós podemos até ter lados políticos diferentes. Porém, nós queremos o bem comum, que é o bem para a população. No final, tudo né? Diferente, infelizmente, do governo atual. Hoje eu sou um crítico, né? Porque eu entendo também exatamente o que a senhora está falando, né? Eu entendo que a gente vai mal das pernas, né? Eu também tenho pessoas que estão lá à frente lá do executivo, o próprio legislativo, porque se o legislativo também fizesse uma parte mais rápida, uma intervenção nessas questões, a coisa também não chegaria a esse nível. O que eu tenho sempre dito,
Não justifica nós pegarmos 62 milhões e a gente também, num primeiro momento, pegou esse dinheiro, conseguiu com protesto, eu também fui protestar, que eu entendia que era, naquele momento é complicado, a gente está perdendo receita, os repasses dia a dia estão ruins, o mundo está de perna para o ar, né? Nós estamos com duas frentes de guerra nos dois extremos, no Oriente Médio e na Europa, né? Então, o que acontece? No leste europeu, o que a gente entende? Que esse momento ele é muito delicado. E aí você, com toda a sua expertise aí política, com poder de barganha, vai lá e me arruma e empresta 62 milhões. Aí passa algumas semanas, você vai lá e contrata shows milionários. E detalhe, que lá atrás eram repudiados. Não sou contra a festa, doutora. Mas eu dou esse exemplo. Não dá para eu fazer festa na minha casa se a geladeira está vazia. Exatamente. Né? Nossa opinião, nós sempre gostamos. Eu acho que o governo do Dr. Jorge foi o governo que mais fez festa. Todos os anos nós fazíamos com o maior prazer, a gente enaltecia a Alva Fina, a gente enaltecia os evangélicos, tinha até cantores evangélicos que vinham para cá, porque essa população necessita mesmo de carinho, de aconchego, de ser feliz. É cultural, né? É cultural. Enaltecia a nossa cidade, que é a cidade da Alva Fina. Porém, eu acho que ela foi muito infeliz. Momento inoportuno. Momento inoportuno. Por que ela não fez festa há 2, 3 anos atrás? Porque agora estamos há 1 ano da nova candidatura. Projeto de poder. Pegar esse dinheiro emprestado, se pega, vai para locais certos. Teremos resultados, né, para a população. E não, a gente sabe, né, via bastidor, que eles necessitam desse dinheiro até para a folha de pagamento da prefeitura, que nunca a prefeitura teve num caos tão grande. Por quê? Porque tem as OS, enfim, a gente sabe, mas eu queria muito que a população soubesse. Ontem eu peguei um Uber e eu vim quietinha dentro do Uber, e aí o Uber perguntou assim para mim: a senhora vai ser candidata? Quando eu paguei, eu até fiquei surpresa, eu falei: nossa, as pessoas me conhecem. Não, porque ou a senhora, ou o doutor Jorge, ou o Jorginho, a gente anseia de um governo melhor, de uma cidade melhor. Aí eu falei: eu não vou ser mais. Provavelmente vem o doutor Jorge, com a benção de Deus, merecedor, ele merece, ele fez muito bem para essa cidade. E eu não atingi o carisma que as pessoas queriam. Eu não atingi. Precisavam, né, retribuir, né? Ou melhor, eu atingi, mas teve aquela coisa... resistência, alguma coisa de rua que é um mistério, né? A rua é gratificante. Eu faço rua maravilhosamente bem. Eu sou beijada, mas eu não soube lidar ainda com uma coisa acima, que é o poder pelo poder, dinheiro. Enfim, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sou uma pessoa, né, extremamente fiel. Eu sei o quanto o Jorge trabalhou por essa cidade, eu sei o quanto os meus filhos... Você é muito jovem, mas o meu filho Jorginho ia ver as ruas asfaltadas de madrugada. Isso terminou em 2012, de 2004 a 2012. Nós vibrávamos com o desenvolvimento da cidade. Isso, sabe, eu vou ter sempre isso na minha mente. E se as pessoas entenderem que a gente voltar para um governo para a cidade, junto com pessoas da cidade, nós estamos totalmente à disposição e vai ser muito gratificante para nós, porque hoje eu falo assim com orgulho. Eu ministrei a palestra do HPV e hoje ela está na rede. Eu tirei muitas mulheres, assim, a minha ideia, não fui eu não sou Deus, eu só fui um instrumento. Muitas mulheres, com o Hospital da Mulher, nós conseguimos, assim, tirar muitas mulheres da beira da morte e hoje elas estão aí. Então, política é isso. Para mim é isso. Política é uma coisa de resultado, né? E bons resultados. Sabe? Gratificante. É o que eu falei lá atrás, né? O legado. Doutora, o Cláudio Ramos está mandando boa noite para a senhora. Boa noite, Cláudio. César
Simone, é isso mesmo? Césia Simone, abraço também. O Anderson Gomes Calisto, também um abraço. O Abílio, né? Nosso sempre Bilão. O Cláudio Ramos já foi. O Oslipe Tegros também, nosso amigo lá de muitos anos, de muitas lutas. Tá mandando um abraço para a senhora também. Ana Paula Nascimento, e por aí vai. Então a gente vai intercalando aí, diversificando o assunto para também não cansá-los e dizer que é o seguinte, é muito bom a gente no Outubro Rosa, no Dia do Médico, estar com uma senhora aqui. Para nós é gratificante, né? Me sinto muito honrado de ter uma pessoa com a qualificação da senhora. E tem aqui dito já da autoprevenção, se eu posso dizer assim, né? Encerrou também dos cânceres, né? Tanto de mama quanto de colo de útero. Né? E tá te levando as informações que, nesse momento, quantas pessoas estão aí com essa doença horrível, né? Porque todas as doenças são ruins, mas essa realmente ela supera a expectativa. E nesse momento, por falta de informações, falta também de um apoio no posto, falta de ter um funcionário compromissado, não detecta. Eu vou te dar um exemplo, vereador. Espero que não aconteça, mas vamos supor que o senhor conheça uma mulher agora que, tomando banho, percebeu um caroço na mama. Ai, vereador, olha, eu percebi, como que eu tenho que fazer? Vai no posto. Até arrumar a consulta com o ginecologista, demora uns 15 dias. Na realidade, ela vai passar necessariamente, se eu não estiver falando besteira, pelo clínico, né? Pelo clínico, o clínico que vai fazer a triagem. O clínico, aí vai encaminhar ela para o ginecologista. Isso demorou um mês, uns 40 dias, sendo otimista. Com sorte. Aí passou no ginecologista, o ginecologista vai pedir um ultrassom, uma mamografia, que ela vai demorar mais de ano para fazer, porque aqui não tem mamografia. Quando ela for fazer o anátomo, ela já está em estado terminal. Biópsia, né? Ela já está em estado terminal. É o que minha filha me revelou lá atrás. Pediu uma biópsia, né? Uma infecção dentária, e daqui a pouco a pessoa partiu e sequer saiu o resultado. E nós tínhamos uma bênção de Deus, né? Porque até eu costumo falar convênio. Se você tem um convênio bom, tem o Sul América. Você vai marcar uma consulta com o ginecologista vai te mandar para o masto, vai te pedir um ultrassom, uma mamografia, isso vai demorar um mês, 40 dias. Se tiver sorte de achar essa especialidade, que também é uma especialidade difícil. Né? Vai demorar mais de 40 dias, aí, se ela tiver um convênio, entra na fila da químio, da rádio. E essa que não tem? E as nossas pacientes, detalhe, iam direto para o Pérola Aberto, que infelizmente já não existe mais esse hospital. Por que, doutor? É uma surpresa. É uma surpresa. Eu fiquei sabendo, fiquei muito triste, né? Negativo. Agora existe o Hospital da Mulher e o pessoal até tá entrando. Eu soube de uma paciente que ela é a Sandra, que ela tá indo nas televisões para procurar ajuda dos quimioterápicos, porque nem os quimioterápicos eles estão conseguindo, infelizmente. E nós tínhamos tudo aqui, a gente tinha um presente de Deus. Isso foi, acho que, trabalho mais gratificante. Eu cheguei a levar algumas pessoas para o Pérola Byton, né? Então eu também sinto muito, porque era uma referência, né? Era uma referência. Não só em São Paulo, né? Mas no Brasil. No Brasil. Né? Recepcionava pessoas de todas as regiões. De todas as regiões. E nós tínhamos o privilégio, porque a Silvia Colette, ela era de lá. Você lembra, né, Edu? Ela era de lá e ela acolhia as nossas mulheres. Doutora, eu não sei se a senhora conhece, Jorginha Absanra. Doutora Elaine, sempre sendo super transparente, sensível. É minha mãe, surpreende todo dia. Não precisa falar nada que é babão, né? Eu te amo. Feliz aniversário. Sucesso que Deus aí, te abençoe. Tenho ouvido falar muito bem, né? Que tem uma carreira Ele é oncologista por minha causa e ele é mastologista. E que maravilhoso, né? Olha, eu escrevi para os meus 2 filhos hoje. Tenho orgulho
de Comercial Médicos. Maravilhoso. Parabéns, Jorginho Vitor. Aliás, a família, né, doutora? Quantos médicos que temos lá, né? O Jorge também está me surpreendendo de uma maneira. Ele saiu da prefeitura, que é difícil, né? Ele largou 8 anos a medicina. E agora esse homem está trabalhando tanto, está fazendo curso de cardiologia, de pneumo. Reciclando, né? Nossa, tá tendo uma competência, assim, fantástica. Que bom. E Ferraz precisa, né? Eu estou muito orgulhosa da minha família. Que beleza. Que Deus continue sempre abençoando. A Ângela e o Fernando também, da Retífica MF, mandou um abraço. Cidre Isidro, Ivaldo Carvalho, Leandro Gonçalves, que não mandou esses deliciosos salgados, Valquíria Romana, a Fabiana, e o pessoal tá aí interagindo com a gente, que é muito bom, gostoso, né? A gente fica muito contente. É uma delícia, e pessoas assim que há algum tempo eu não vejo, acho que é Cid Isidro, um abraço. Muito obrigada por todos que estão nos ouvindo. E a gente tá sempre dizendo aí que estamos, para quem entrou agora não está sabendo, estamos tendo esse bate-papo aqui super legal com a doutora Elaine Absanra, médica pediatra. Chega de falar, né? Dos anos, né? que já tem um monte de avô aí que ela cuidou, né? Então vamos deixar esse negócio de idade para lá. E é muito legal, porque é uma pessoa raiz, é uma especialidade extremamente honrosa, né? Todas são, mas cuidar, ajudar aquele que vai começar. É uma delícia. É uma coisa diferente, né, doutora? É uma delícia. Vamos lá. Agora nós vamos falar também um pouquinho, doutora, que a gente tem discutido muito, nós temos trazido aqui profissionais da área e a gente gostaria também de falar um pouquinho das crianças autistas e das PCDs. A senhora, como pediatra, a senhora lida direto, né? Quantas crianças a senhora atende dia, semana, mês, mais ou menos? Olha, o pessoal entender a experiência. eu atendo com uma secretária sempre, né? Que eu já faço a anamnese, já examino e ela vai formulando a receita, porque senão eu não conseguiria atender. Assistente, né? Eu não conseguiria atender o número de pessoas que eu atendo. Então, vou te falar a minha rotina. Eu atendo todo dia na clínica Santo Antônio, de 30 a 40 consultas por dia. Eu atendo 2 dias na semana aqui em Ferraz, no Amor Saúde, 30 consultas por período. Eu atendo no Amor Saúde de Suzano, mais 30 consultas. E atendo na Amo Saúde, que é a clínica do meu filho, todas as terças e todas as quintas à noite. Então a agenda é super lotada. 30 crianças. Ontem eu atendi 100 crianças. Alguém se arrisca a fazer as contas? Porque realmente são muitas crianças, né? São. A senhora... e também tem uma história que a gente ouve falar muito, e eu sou uma pessoa que eu gosto, não tem hipocrisia. Dê a César o que é de César. A gente ouve falar muito bem da senhora, porque inclusive também a senhora atende de uma forma sem cobrar, de uma forma humanitária. Claro, como eu falo, a política só é válida se você... Política é o dia a dia. De se construção, você fizer o bem. Né? Política evolutiva. Se Deus me deu a dignidade de eu poder ser médica, como que eu vou negar uma consulta? Entendi. Como? E tem muitos casos, doutora? Tem. Aí tem que eles procuram muito a gente, eles procuram muito a gente. Porque o Estado negligencia, né? Tanto o Estado quanto a rede, né? Porque esses problemas de uma gripe, uma febrezinha, uma virosezinha, é mais um paliativo. Poderia estar atendendo num posto, né? Sim, mas às vezes a criança está com febre, a maioria das vezes é isso, a criança está com febre e não tem consulta no posto. A puericultura, vereador, o senhor sabe, não é feita por médico. É feito por enfermeiras. O que é a puericultura? Todo mês teu neném nasce e aí você leva todo mês para dar a vitamina certa, ver se ganhou, se tá mamando o peito. A evolução, né? Como um todo, né? Se o perímetro cefálico tá certinho, se o torácico tá certinho. Esse não desmerecendo, pelo amor de Deus, elas são maravilhosas.
a nossa enfermagem. Mas isso é elas não têm capacidade, é de capacidade do médico. Elas não têm condições de ver se o perímetro cefálico da criança está aumentado ou diminuído. Então, nós não temos isso em Ferraz. E muitas vezes, vereador, os médicos atendem mal, né? Eu vou contar um caso aqui que é um caos. Isso acontece muito no regional, infelizmente. Nós tínhamos um médico aqui, e eu, na ocasião, fui presidente da SEI. Tinha um médico que ele chegou a inescrupulosa atitude de tirar a cadeira do paciente para andar mais rápido. Então, né, a gente fica muito triste. Eu, recentemente, tive um problema de saúde, dependi da rede lá em Bertioga, foi um caos, né? Um médico totalmente despreparado, descompromissado, uma equipe horrível, um lugar horrível. Não tratam as pessoas com dignidade. Com respeito, não olho nos seus olhos. Que a pessoa, quando está quando está num processo de infarto, o mapeamento lá, o eletro, ele engana. Tem que ser feito efetivamente o de sangue. Tem que fazer a troponina. Isso, que é o da, sangue. que é a da... E o LDH e o LH. Tem que fazer, é obrigatório. Tá. Aí a pergunta é uma só. Estabilizou a pressão da pessoa? Aí eu falo, quantas pessoas não estão passando por esse processo? Né? Quantas pessoas que não são orientados? Graças a Deus que eu tinha um plano de saúde, Deus me abençoou que eu consegui sair dessa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o político, ele pode ter, porque Deus nos abençoou, nós trabalhamos, lutamos, e às vezes teve pessoas que não teve essas oportunidades. Depende 100% de uma rede estadual, de uma rede municipal, e a hora que ele precisa, ele não tem o serviço. E a senhora convive com isso, né, doutora? Convivo todos os dias. Eu falo para os meus filhos, porque meus filhos, eles são muito capacitados. Eles fizeram a formação, além da formação da faculdade, fizeram residência na Santa Casa de São Paulo, depois fizeram subresidências no IBCC, na Santa Casa de São Paulo do Jorginho, na Santa Casa de São Paulo também, para Onco, quer dizer, eles fizeram curso de medicina, fizeram a residência clínica e depois fizeram a residência de oncologia. Então, passaram mais 5 anos estudando, mais 6. Estudam até hoje. Todo congresso eles vão, todo congresso. Então, eu falo assim, eu me orgulho muito porque vocês são muito capacitados. E o Vitor e o Jorginho falam assim, mãe, mas você tem um olho clínico. Eu não acho que eu sou tão capacitada quanto eles. É o carinho, é o tocar, é olhar nos olhos, é ver a criança, né, como um todo, a família, entendeu? Eu acho que isso eu tenho. Eu não passa uma criança no meu consultório que eu não examine amígdala, ouvido, escuto o coraçãozinho, o pulmão, vejo as partes íntimas, vejo a fimose, vejo a vagina, não passa uma criança que eu não faço isso. Inclusive, nós temos uma testemunha in loco aqui, né? Então, isso aí tem sido uma prática constante, doutor. Por isso a senhora foi convidada e nos sentimos muito orgulhosos de estar aqui, porque a gente sabe da sua capacidade como profissional, né? E a gente fica muito contente. De olhar. O médico, eu fui médica do Estado, eu sou aposentada do Estado, trabalhei muito tempo em posto de saúde. Da mesma maneira que eu atendia no posto, eu atendia na clínica. O padrão mesmo. Mesmo. Amor, saúde é da mesma, gente. Precisa amar, precisa gostar, precisa sentir, sabe? Você precisa se colocar. Sim. Você estava com uma dor precordial, infartando, ou aquela sensação de morte, que dá a sensação de morte. Sim, uma dor Você horrível. precisa de um médico que olhe para você, calma, vamos fazer os exames. Se eu não tiver, vamos supor que eles não tivessem condições lá. Olha, se nós não tivermos condições aqui, a gente vai tentar uma ambulância, sabe? Falar e olhar para você. É isso que a gente precisa. Acontece. Não acontece. E eu, como eu sou uma pessoa, né, até por força de ter aí também me aposentado com 35 anos de polícia, e também me doava, e depois vim a ser advogado, né? Porque acho que é legal o que a senhora falou. Nós temos que se dedicar.
como que é legal ir lá explicar para uma pessoa os direitos, o que que ele tem de dever. Porque, volto a insistir, o maior inimigo das ruas da população é a informação, em qualquer sentido. Sim, Qualquer sim, sentido. E isso a senhora vivencia dia a dia, né? sim. Mas, doutora, vamos falar um pouquinho. é, Autistas. Porque a gente tem assim um Tá. trabalho muito forte com o pessoal É, autista. eu sou formada há 43 anos. Hoje em dia, tem várias causas, tem o fator genético, né? Mas ainda não se sabe exatamente. O autismo não é doença, vereador. É um distúrbio neurosensorial psicológico. Doutora, é muito bom, sabe, me permite? Porque nós leigos, né? A pessoa tem um diagnóstico de autista, o TEA, né? Se eu tô falando certo. É transtorno de Transtorno. espectro autista. Por que que eu não posso falar que é uma doença? Ele não exige um tratamento, ele só exige acompanhamento e uma outra Ele técnica. exige Não é medicamentosa também? Você pode dar, tem casos, os mais graves, que você tem que entrar com medicação. Mas não é uma doença. Não, é um distúrbio neurosensorial, como o TDAH, como o TOD, e está surgindo demais nas crianças. E nós não temos condições. De absorver a Não, demanda. o poder público não, Não se sabe, mexe. não se mexe. Porque uma criança, não sei se você conhece, tem vários, tem o grau 1, Sim. leve, moderado e severo. O severo, você usa medicação, você usa muito a risperidona ou a sertralina para eles terem foco e fazer as terapias, tá? Mas o que ajuda a criança a ter um desenvolvimento normal com a sociedade é a psicoterapia, a fono e a terapia ocupacional. ABA, que é um método. E nós não temos. E me perdoe, você falou que uma das coisas que o ser humano ele não tem consciência Não absorve o respeito, né? o que ele tem de direito. Me perdoe, Ferraz, amo vocês, mas as pessoas não têm, elas se permitem ser enganadas. Existe um grupo, eu não queria entrar nesse detalhe, existe um grupo que com dinheiro não te dá a creche do teu filho, que necessita, a escola. Ele te dá o leite de hoje, ou a balada de hoje, e você vota nesse grupo. É, o engodo, né? O projeto de poder, né? Eu te engano, vou fazer uma carteirinha que não funciona. Esse governo, eu estive na lida, eu fui aclamada pela população, mas esse governo foi através disso. Eu não estou injuriando, também... não, é devido, não estou... Mas tem que pontuar, né? Então, eu acho que as pessoas, elas precisavam ter mais consciência dos direitos que elas têm. Deveres também, como cidadão tem que ter. Você tem os seus direitos e seus deveres, mas ela tem direitos. E as mães do autista são ludibriadas, porque elas são frágeis. Elas estão numa condição muito... É difícil lidar com autista sem terapia. E elas ficam ludibriadas por uma casa do autista que faz muito bem, porque nós não teríamos nada. Mas o nosso governo não dá um auxílio, ou faz que dá. Ou seja, aí é onde vem a nosso desprezo por uma festa dessa de milhões. Exatamente. Porque, só me permite, eu sou o vereador que, enquanto estive lá, a gente está sob júdice, eu pedi para criar o CAPSI, que é o Centro de Apoio Que precisa da medicação. Que não, porque aí a terapia, para a gente também Sim. explicar lá, a senhora melhor que qualquer um de nós, essa terapia, ela engloba Fono, psicoterapia, psicoterapeuta, se for psicomotricidade, seria maravilhoso. E pediatra, lógico, todo acompanhamento, neurologista. E um corpo voltado para essas técnicas, Sim. porque é muito difícil, né? Também quero mandar aqui, doutora, um abraço para Eliana aí, que é do Projeto Pedros, né? Um menino, meu amigão, polícia,
Né, Pedro? Boa noite, Deus te abençoe, estão nos assistindo. Dizer que a gente fica muito sensibilizado e fica também estarrecido de uma cidade, como a senhora disse aí, não avançar absolutamente em nada. Nada. Nenhum apoio, nenhum apoio. Nenhum apoio. Nenhum apoio. E as mães, elas entram em total desespero, porque ter um filho autista é gratificante, porque tem uns que são super carinhosos, é uma delícia. Porém, requer cuidados e às vezes, elas não podem mais trabalhar. Existem os direitos do autista também, que eu não sei como é que está aqui em Ferraz. Parado. Muito Infelizmente. Mal, uma lata de leite, quando vem errado, com outra substância. Eles teriam tem tido muitas reclamações. Eles teriam direito ao salário para poder o tratamento, né? E é um empurra-empurra. Eu vejo que é um empurra-empurra. Vai na secretaria da volta, precisa do LOAS. É difícil. Eu não sei como as mães... E elas estão emocionalmente abaladas porque elas não têm nenhum tipo de apoio. Como advogado hoje, quando me procuram, eu não tenho dúvida de encaminhá-las ao Ministério Público. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Não, porque até como advogado a gente vê que tem muitas leis, mas é nojento, né? Até porque nesse país, hoje, como advogado, eu posso falar para a senhora que não tem segurança jurídica nenhuma, né? Nós viramos um Afeganistão, com todo respeito, né? Mas cada um dita suas regras. Então a gente fica muito triste, porque a lei está lá. Tem direito a trabalhar tantas horas e tem folga, né? A jornada de trabalho de uma mãe, né, de uma criança assim, ela tem uma diferenciação. Cumpre-se? Não. Não. Tem direito ao apoio... de remédios, insumos que são extremamente caros, né? A gente ajuda através de amigos que recebem esses insumos, né? E sobra aquele leite lá, que é um todo especial. Que caríssimo. Caríssimo. Tem um Pregomin, que é para quem tem intolerância à lactose, parece que a lata está 250. É uma coisa absurda, fora da realidade. Né? E falando do autista, por exemplo, a mãe não tem tempo nem condição financeira, porque o autista precisa pelo menos 2 horas semanais de fono, 2 horas semanais de psicoterapia, 2 horas ou 3 de terapia ocupacional, e a medicação é dada para as crianças terem foco e aprenderem a ter uma convivência normal. Né? E o número está muito absurdo, está muito grande. E qual é o diagnóstico? O que a senhora acha? Vai implodir o sistema? Vai ter um problema assim insanável na rua? O que a senhora avalia? Vai implodir, mas eu torno a falar. As pessoas, a população precisa ter consciência dos direitos que ela tem. E aqui em Ferraz isso não existe, infelizmente. Queria demais que as pessoas entendessem. Não tem cabimento. Aí você vai falar para o outro, vai falar outra coisa. Tem cabimento você pegar um empréstimo que a população vai pagar, que vão ficar não sei quantos governos pagando, e fazer esta festa num lugar inadequado. Inapropriado totalmente. Tá. Do ponto de vista de segurança, não sei como o Ministério Público permitiu e o seu corpo de bombeiro permitiu. Porque se vir aqui, for ver qualquer coisa que está fora do lugar, reprova a vistoria. Então, e vai fazer uma festa. Vereador, não é que a gente torce para que o governo realmente seja um sucesso, né? Levar alegria para os nossos ferrazenses. Glória a Deus por isso. Mas vamos fazer a coisa certa. Porque o pior eu acho que ela foi muito infeliz na data e na localização. Ela tinha que se preparado melhor. Aí vem outro governo, né? Aquele local era para ser o shopping, aquele lugar nós fazíamos a festa, aí um outro governo vendeu por tenda. Aí as baixarias, né? Que você sabe. Que eu não vou falar. Então, o grande questionamento, mas os piores covardes, os piores hipócritas são aqueles que se calam, né? Tá vendo que tá tudo errado.
Tá vendo que o vizinho. Por isso que é legal ser daqui. Porque o vizinho vai lá na sua porta. Não tem dia. Ontem eram 11 horas, eu estava atendendo um rapaz que perdeu parte do pé, precisando de alguma coisa. Enfim, esse comprometimento que a gente vê que não tem. Só, entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Aí virou. Fica mascarado. Aí vem. Virou um grupo, né? De Virou puxa-saco, grupo. virou uma. Eu não tenho, eu não quero ser deselegante, não vou ser deselegante, mas eu tenho consciência, eu acho que grande parte da população tem a consciência daquele grupo, um grupo que gospe no prato que come, isso para mim já é erro nato. É cultural, né? Erro nato. Eu sou eternamente grata à sua mãe. Independente de um dia você estar totalmente contra os meus. O que eu pensava. Ideologia. Trabalho. Então, a minha formação, eu sou extremamente grata às pessoas que me acolheram. Eu sou extremamente grata a Ferraz de Vasconcelos. Eu sou extremamente grata à população. Eu sou extremamente grata a Deus ter permitido que nós fizéssemos o governo que foi feito. E as pessoas que estão lá hoje, que acho que tiveram um lapso de memória. Um curto-circuito, né? Curto-circuito. Cospem no prato de comer, mas nada melhor do que a justiça de Deus. E eu tô... a gente tem a elegância, né? A gente procura ter uma linha aqui pro nossa amiga que está chegando agora. Estamos aqui com a doutora Elaine, né? A doutora Elaine Absan, médica pediatra aí, raiz de Ferraz de Vasconcelos. E dizer que o que a senhora está dizendo eu comungo 100%. Tenho certeza. Entendi exatamente. Eu sei da sua formação. É porque eu tenho uma linha. Cristã. A gente tem que ter uma linha, né? É o que hoje eu tive uma conversa com um amigo, eu falei, o meu problema é que eu tenho uma linha. Às vezes diverge ou converge, mas a gente vai. Mas a gente sempre quis o bem da população. E é isso, quando você se coloca como político, você tem que ser pro bem da população, não pro seu bem. Mas o grande problema é o primeiro, não é o primeiro problema, é a primeira solução que eu vejo, é o comprometimento, né? Agora a senhora vai trazer pessoas de tudo quanto é rincões do estado. Porque eu vi secretária lá da divisa com Mato Grosso, Sim. né? Eu vi secretário que não tinha nada a ver com Ferraz. Teve um secretário aí que soltasse ele no centro de Ferraz, ele não sabia para ir para a secretaria dele. E a gente foi muito contundente, se eu posso dizer assim, muito eficiente nas críticas. Porque, volto a insistir, se nós ficarmos lá, né, em berço esplêndido, as coisas não acontecem. Nós temos que tentar melhorar. Criticar. Eu vou falar uma coisa, vereador. A irmã da prefeita, o irmão da prefeita é um deputado federal. Por que ele não deu uma emenda para a cidade de Ferraz de Vasconcelos e ela teve que pedir um empréstimo? Podia comprometer. Podia pedir para um amigo? Podia. Inclusive, tem emendas de outros. Ele foi deputado estadual, 4 anos. Agora federal não poderia, só no final do ano. Por que ele não arrumou nenhuma emenda para Ferraz de Vasconcelos? Uma previsão. 2 anos. 2 anos que a irmã era prefeita, 2 anos ele teve como deputado estadual. Por que ele não fez nenhuma emenda para a cidade dele? Por quê? Porque ele foi eleito por outros municípios? Por que ele não deu jus à cidade que ele nasceu? Ou que ele viveu? Né? Que levanta a bandeira. Que fala Ferraz de Vasconcelos. Como deputado federal não poderia, mas como estadual poderia. E no poder público você tem uma previsão, você tem contadores, então você sabe se vai faltar dinheiro. Por que não beneficiou a população? Esses 2 anos que ele estava lá junto com... Primeiro já devia ter ajudado como deputado. 4 anos. Mais 2 ele estava lá com a irmã dele prefeita. Foi uma grande surpresa para mim. Até hoje eu não acredito nessa eleição dela ter sido eleita. Foi uma grande surpresa. Uma pessoa totalmente desconhecida. Sim. E o Rodrigo Gambale também, muitos ferrazenses não sabiam que ele era deputado.
Com todo respeito, tá, deputado, mas a verdade tem que ser dita. A gente Foi lamenta, porque uma maçaroca. a gente lamenta porque nesse contexto, efetivamente, quem vai pagar a fatura São a nossa Vila população. Cristina, Vila Somos Santo nós. Antônio, Somos Jardim das nós. Flores, né, os menos abastados. Somos nós. E a Doutora, pessoa não tem essa consciência. nós estamos aí já com 1h15. Se formos ficar aqui, vamos ficar 2 Tive que horas. ficar a noite inteira, mas acho que já Dado cansamos. o papo agradável, não, e também em respeito a nossos amigos e nossas amigas que estão lá nos ouvindo. Sim, horário. O horário vai avançando, a senhora também trabalhou, todos trabalharam, e eu também tenho que ter respeito também com a sua luta diária aí, né? Então vamos lá. Suas considerações, fica à vontade, Bom, dizer eu alguma coisa. quero mandar agradecer. abraço, vamos lá. Agradecer imensamente seu convite. Uma pessoa que eu sempre Muito obrigado, respeitei. reciprocamente. Um abraço especialíssimo à sua mãe, uma mulher que criou os filhos dela trabalhando, de uma dignidade ímpar. Assim, a todos os ferrazenses que estão nos ouvindo, obrigada por entrar na casa de vocês e poder falar um pouquinho. Ao vereador Tonho, ao vereador Fabinho, ao Edu, que eu fui madrinha de casamento dele, a você, que a gente espera muito da sua gestão. Agradecer de uma maneira geral e estou totalmente à disposição. Um abraço especial a todos os médicos que estão na empreitada de ajudar a todos os cânceres que existem no estado de São Paulo, no Brasil, que é muito difícil. E agradecer, eu totalmente à disposição, foi muito agradável. Se você quiser me convidar novamente, vai ser um prazer, já sinta-se convidada. Vamos estar pegando aí alguns tópicos, né, de esclarecimento, né? Como esse mês estamos no Outubro Rosa, acabamos direcionando mais para as mulheres, né? Mas nada obsta de um futuro bem próximo, a senhora já sai daqui convidada. Obrigada. E só, desculpa, vereador, falar que Outubro Rosa realmente é uma conscientização. Um barco, né? É um barco. Que todos os cânceres ginecológicos eles podem ter uma sobrevida muito boa, ou ser curáveis, porque eles são rastreáveis, eles conseguem, com diagnóstico precoce, ser totalmente curável e diferente dos outros cânceres, que infelizmente é uma doença que vai acometer todo mundo, porque a nossa população vai ter uma longevidade maior. E a gente sabe que todas nós ou vamos ter câncer ou vamos ter Alzheimer. E a mutação, né, doutora? A mutação. Alimentação, né? Alimentação, o estresse. A química, né? A química que a gente inala. A radiação que está celulares. O micro-ondas. Micro-ondas, a gente sabe que um dos fatores também de predisposição de câncer de mama são essa radiação. Bom, enfim, que vocês, mulheres, sejam conscientes do quanto vocês são importantes para a sua família e façam os exames e exijam do Estado os exames que são de direito seu, que no mínimo um ultrassom, Papa Nicolau e a mamografia, se necessário, a partir de 40 anos. E um abraço especial para todo mundo, amo essa cidade, adorei vir aqui, obrigada. Bom, nós que agradecemos. Nós recebemos um lanche aqui do Foguetão. Um lanche especial e a gente vai mandar para a senhora, doutora. Obrigada. Não temos aí o mesmo, agradecer, né? Deus Luciano, abençoe. Deus abençoe. Sei que foi com muito carinho, tenho um respeito, trabalhei com você, Olha, sei da sua Foguetão. capacidade aí. Deus te abençoe. Vamos comer esse lanchinho, Vamos lá, né, tá doutora? muito bom. É isso aí. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a equipe na pessoa do seu Natels, né? Que nos proporcionou esse espaço tão maravilhoso aqui no estúdio Nakachov. A todo o pessoal que colabora, a Dani, conselheira, o Du. Na pessoa do Diego, agradecer toda a equipe Roberto Souza. Mandar um abraço também para o Dr. Jorge, que carinhosamente nos recepcionou muito bem com a vinda da senhora. Quero também desejar sucesso e que nós somos seres humanos, a gente evolui, né? Alguns, né? E eu me sinto muito honrado de estar aqui com a senhora, doutora. Eu também. Quero deixar bem claro que esse carinho que vem lá de trás
para dizer que nós somos inteligentes, né? A gente consegue estar junto, a gente consegue Sim. sentar numa mesa, né? Sim. Que é para poucos, né? Porque a pior coisa que pode existir para uma pessoa é a falta de lealdade, né? E a gente vê muito no ser humano. Então, a gente já encerrando aqui com a doutora Elaine, a partir desse momento, deixar aberto aí o dia que a senhora quiser, nosso espaço é extremamente humilde, mas vai ser de coração e com muito carinho recepcionar uma pessoa tão qualificada como a senhora. Gine, eu adorei e tudo que vocês necessitarem, que a população, às vezes elas querem saber sobre autismo, eu venho aqui, converso mais, sobre câncer, o que vocês tiverem, o que tiver na minha alçada, eu estarei à Já disposição. vamos deixar então um negócio previamente aí, uma pegada, né? A gente está falando muito com o jovem. Vamos falar também um pouco de drogas, né? Sim. Que no hospital, infelizmente, é uma coisa que aportam muitos jovens, né? Acaba, né? Até 12 anos, né? O pediatra atende. Eu atendo. E na emergência, qualquer um que chega, né, Sim, doutor? sim. Então é um assunto que já vamos deixar mais ou menos em pauta bom. aí, e a gente vai estar fazendo esse convite. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Deus te abençoe, muito obrigado Amém. pela presença aqui. Tá bom? Obrigada, Deus Sucesso. abençoe você também. Amém.